Existem diversas tecnologias para a camada de enlace. Entretanto, a que mais ouvimos falar é o Ethernet. Isso porque o Ethernet é uma das mais antigas tecnologias para a rede local, fazendo com que diversos equipamentos já operem utilizando o Ethernet e os administradores de rede já possuem o domínio com essa tecnologia, fazendo com que eles desejem usá-las, pois conhecem e sabem adaptar os seus problemas. Devido à grande difusão do Ethernet, temos então que o custo para montar uma rede Ethernet é menor do que as outras tecnologias. Isso faz com que adaptadores da Ethernet sejam também mais simples do que os outros adaptadores, como para redes Token Ring e ATM. O Ethernet também tem demonstrado ser eficiente para transmitir em altas taxas de velocidade, chegando a 100 gigabits por segundo. Além do mais, devido à sua simplicidade, ele consegue operar em diversos tipos de camadas físicas, como cabo coaxial, pares de fios trançados e fibras óticas. Além de operar em diversas camadas de enlace, o Ethernet se demonstrou ser eficiente para diversas topologias de rede. Na figura, temos exemplos da topologia inicial proposta para o Ethernet. Como podemos ver, é uma topologia em barramento, em que temos um enlace em que diversos equipamentos estão conectados nesse enlace. Entretanto, atualmente, é mais comum encontrarmos o Ethernet sendo utilizado em uma topologia de estrela, em que todos os equipamentos transmitem os dados para um switch e esse switch, então, encaminha os dados para os equipamentos que devem recebê-los. Nessa figura, temos o exemplo das redes iniciais que utilizavam a Ethernet. Nós tínhamos então a estrutura da rede, por onde passava um longo cabo coaxial, e nesses cabos coaxial haviam transceivers que conectavam ele a cabos menores, que ligavam então aos computadores. Dessa forma, em um único cabo coaxial que passava por toda a rede, podíamos então pendurar diversos transceivers que conectavam a diversas máquinas diferentes, fazendo assim uma operação em barramento. Apesar do Ethernet ter sido concebido inicialmente para operar em redes em barramento, sabemos que redes em barramento sofrem do problema da colisão dos dados, uma vez que diversos equipamentos estão utilizando o mesmo canal para transmitir os dados. Mas, devido à grande difusão do uso do Ethernet, permitiu então que novos equipamentos fossem construídos com um custo cada vez mais reduzido. Isso permitiu então alterarmos a topologia de rede de barramento para a topologia em estrela, com utilização de switches de alta velocidade e com custos reduzidos, reduzindo assim então os problemas com colisão de dados em redes que utilizam a Ethernet. Observando a estrutura de redes de computadores em camada, temos então que o Ethernet ocupa a camada 2, a camada de enlace. O quadro do Ethernet permite encapsular tanto o datagrama do IP quanto o datagrama de outros protocolos de rede. Na figura, podemos ter uma visão breve de como funciona o protocolo Ethernet. Veja que ele começa com um preâmbulo, depois ele tem o endereço de destino, o endereço de origem, um campo para identificar o tipo do dado que ele está carregando, um campo de dados e um código corretor de erro. Neste caso, o Ethernet usa o CRC. O preâmbulo é uma sequência de 8 bits, sendo que os 7 primeiros bits têm o padrão 10101010, seguido então por mais um bit com o padrão 10101011. O preâmbulo é um campo muito importante para os protocolos da camada de enlace. Ele tem a função de sincronizar o relógio e também de acordar o dispositivo que vai receber os dados. Em outras palavras, os equipamentos ficam analisando o canal de comunicação e, quando recebem o preâmbulo, eles identificam o início de uma comunicação. Neste caso, para o Ethernet, além do preâmbulo indicar o início da comunicação, o preâmbulo permite também sincronizar os relógios tanto do receptor quanto do emissor. Isso permite, então, que o Ethernet opere em diversas taxas de comunicação e também seja imune ao desvio de fase que pode ocorrer no canal de comunicação quando a onda eletromagnética está trafegando por ele. Quando o receptor analisa o preâmbulo, então ele tem uma noção de quanto que vai demorar cada pulso de bit, podendo então aquisitar os pulsos de bits no momento correto e garantir que todos eles sejam adquiridos
e nenhum fique ou sobrando ou faltando. Apesar de ser a primeira coisa a ser enviado, o preâmbulo nem sempre é considerado parte do cabeçalho, mas ele é essencial para que a comunicação ocorra. Dessa forma, podemos dizer então que um cabeçalho do Ethernet é composto de endereço de destino, endereço de origem e o tipo. É importante ressaltar aqui que o endereço de destino e o endereço de origem no cabeçalho do quadro Ethernet não se refere às máquinas no final da comunicação, ou seja, o endereço do host de origem e o endereço do host de destino. Os endereços indicados no quadro da Ethernet se referem ao número físico das placas de rede, ou seja, do número de MAC das placas de destino e origem que estão conectadas no canal de comunicação. Por fim, no cabeçalho nós temos o campo tipo, que é identificado com um espaço de 2 bytes, e ele tem a função de indicar qual que é o protocolo da camada superior à camada do enlace. No exemplo indicado, nós temos então que o protocolo IP é identificado pelo tipo 0800. Nós temos também o exemplo do protocolo IPX identificado como 8137 e o protocolo AppleTalk identificado com o código 809B. Podemos resumir então que a função do tipo é identificar para o sistema operacional qual que é o serviço em que os dados carregados pelo quadro Ethernet devem ser entregues. No caso, se o código for 0800, o dado deve ser entregue para o serviço que está rodando o protocolo do IP. Então, podemos escrever que a estrutura do quadro Ethernet começa com 8 bytes, mais 6 bytes de endereço de destino, 6 bytes de endereço de origem e 2 bytes para indicar o tipo. Isso define então o cabeçalho do Ethernet. Dessa forma, após receber então 22 bytes, o protocolo Ethernet interpreta que o restante que ele está recebendo são os dados que estão sendo carregados pelo quadro. Em outras palavras, o payload ou a carga útil do quadro Ethernet. O tamanho da carga útil que o quadro Ethernet pode carregar é de 46 a 1500 bytes. Veja então que o Ethernet tem a sua carga útil variável. Caso seja necessário transmitir mais do que 1500 bytes no Ethernet, o host de destino deverá então segmentar a mensagem para transmitir ela. Caso seja necessário transmitir menos do que 46 bytes, o host de origem deverá então adicionar bits extras, também chamado de bit stuffing, que vai fazer com que então a carga útil aumente para 46 bytes. Essa carga aumentada não carrega informação, simplesmente está sendo utilizada para a construção do quadro Ethernet. Por fim, deve-se destacar que o tamanho do quadro da Ethernet vai depender do enlace que ele está sendo utilizado. No caso de enlace dedicado, o quadro do Ethernet pode ser maior. No caso do enlace compartilhado, o quadro do Ethernet deve ser menor. Isso porque em enlaces compartilhados com redes em barramento ou enlaces sem fio, há grande chance de haver colisão dos dados. E, se houver colisão dos dados, todo o quadro será perdido. Dessa forma, se o quadro for menor, pouca informação é perdida. Se o quadro for maior, muita informação será perdida. Após a transmissão de todo o quadro Ethernet, o protocolo Ethernet pega então os 4 últimos bytes finais transmitidos. Esses 4 últimos bytes fazem parte da cauda, eles não carregam informação útil. Eles são utilizados para o cálculo do CRC e verificar se o quadro transmitido contém erro ou não. O Ethernet provê um serviço não orientado à conexão, ou seja, não há handshake entre os adaptadores do remetente e receptor. Não havendo handshake e protocolos para comunicação da correta transmissão dos dados, então o quadro Ethernet não garante retransmissões caso ocorra erro. Quem irá tratar essas retransmissões, caso seja necessário, deverá ser ou a aplicação ou a camada de transporte. No caso da aplicação ter utilizado o protocolo TCP na camada de transporte, não haverá necessidade dela lidar com as retransmissões. No caso da aplicação ter utilizado o protocolo UDP para a camada de transporte, a aplicação, se necessário, deverá então aplicar mecanismos que previnem o erro e garantam a retransmissão dos dados.
O protocolo Ethernet utiliza a codificação Manchester para identificar o formato do pulso do bit. Utilizando a codificação Manchester, o Ethernet consegue então garantir o sincronismo da transmissão de dados, mesmo a elevadas taxas de comunicação. Para o Ethernet, os bits são transmitidos sem utilização de portadora. Podemos dizer então que utilizamos aqui a sinalização em banda base. Nesta figura, podemos ver um exemplo da codificação Manchester utilizado no protocolo Ethernet. Veja que, utilizando a codificação Manchester, nós garantimos que haja pelo menos uma alteração a cada intervalo de bit, o que permite então o sincronismo de dados. Quando utilizado em canais compartilhados, as redes Ethernet utilizam a metodologia CSMA-CD para transmitir os dados. Dessa forma, não há slot de tempo ou um slot reservado específico para cada máquina. Por usar a metodologia CSMA-CD, o protocolo Ethernet verifica, antes de transmitir, se o canal está sendo utilizado por outro adaptador de rede. Por serem capazes de detectar colisão, os adaptadores de redes que utilizam o protocolo Ethernet devem, então, cessar a transmissão logo que detectam a colisão dos dados. Antes de tentar retransmitir, então, o protocolo Ethernet espera um período de tempo aleatório, conforme é requisito para o CSMA-CD. Os passo a passo que o protocolo Ethernet utiliza para a comunicação é: primeiro, o adaptador recebe o datagrama da camada superior e cria então o quadro. O adaptador verifica se o canal está livre. Se estiver livre, ele inicia a transmissão. Se identificar que o canal está ocupado, ele espera até que o canal fique livre e então transmite. Se o adaptador de rede transmite o quadro inteiro sem detectar outra transmissão, ele então considera concluída a transmissão, já que não houve colisão de dados. Feito isso, o adaptador de rede retorna ao ponto 1, esperando então um novo datagrama vir da camada superior. Se o adaptador de rede detecta uma colisão enquanto está transmitindo, ele aborta imediatamente os dados que está transmitindo e começa a transmitir um sinal aleatório de 48 bits para garantir que ocorra interferência no sinal do outro e garanta que então todos os equipamentos que estão transmitindo cessem as suas transmissões imediatamente. Após abortar a transmissão, o adaptador então entra na fase de espera aleatória exponencial truncada, ou seja, ele sorteia um número aleatório e começa a esperar esse tempo para começar então uma nova transmissão. A função do sinal de reforço de colisão é garantir que todos os outros nós que estejam transmitindo fiquem cientes que ocorreu uma colisão de dados. Para isso, o protocolo Ethernet transmite então 48 bits, que contém energia suficiente para detectar a colisão ao longo de uma rede Ethernet. Já a espera aleatória exponencial truncada tem como objetivo adaptar as tentativas de retransmissão às estimativas de carga de tráfego atual na rede. O que a espera aleatória exponencial truncada faz é estabelecer um tempo curto, caso ocorra a primeira colisão. Se ainda houver colisão, ele aumenta o tempo de espera. Se ainda houver colisões seguidas, ele aumenta cada vez mais o tempo de espera. Como exemplo, podemos citar que após a primeira colisão, o adaptador de rede sorteia o número k com valor entre 0 e 1 e espera-se então o tempo k vezes 512 vezes um tempo para tentar retransmitir. No caso de uma segunda colisão, o valor de k é sorteado entre 0, 1, 2 e 3. Caso ocorra 10 ou mais colisões, o valor de k é sorteado entre 0, 1, 2, 3, 4 até 1023. No caso de uma segunda colisão, o valor de k é sorteado entre 0, 1, 2 e 3. Caso ocorra 10 ou mais colisões, o valor de k é sorteado entre 0, 1, 2, 3, 4 até 1023.